Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16. Versos 4 até o verso 22. O texto diz assim: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça, e com a urdidura da teia, e se as firmares em pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino no tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas decisões. O sucesso ou fracasso de uma pessoa depende das decisões que essa pessoa toma. Está fazendo exatamente hoje 36 anos. Dia 4
de agosto de 1989, eu pregava numa cruzada evangelística em Barra de São Francisco, norte do Espírito Santo. Estava hospedado na casa de um presbítero da igreja, um conhecido fazendeiro da região. E na sexta-feira começa aquela conferência e ele convidou todos os seus parentes, todos os seus funcionários para aquela cruzada. Dentre eles um sobrinho. Só que o sobrinho não atendeu o convite do tio e foi naquela noite para um forró. Bebeu a noite toda. Voltou para casa de madrugada. A esposa retornava, a esposa que estava em casa, preparando-se para sair para a feira, naquele dia, no sábado de manhã. Ele apronta uma confusão com ela e dá um tiro na esposa. O tiro alvejou o coração dela e ela caiu morta aos seus pés, na presença de uma criança de 6 anos de idade. Nós fomos para lá para acompanhar aquela cena dolorosíssima. De um lado, a mãe da moça assassinada. No quarto, ao lado, a mãe do assassino. A família inconsolável. E eu fiquei a pensar, meu Deus, esse homem destruiu a vida dele, destruiu a família dele, matou a mulher dele, por uma razão única. Ele rejeitou um convite da graça e fez uma escolha errada. E vai sofrer a vida toda as consequências dessa decisão. Hoje eu quero falar para você de um homem que fez escolhas erradas. Não teve cuidado com as suas decisões. Quem é este homem? É Sansão. E a primeira coisa que eu vou destacar são as vantagens desse moço. Quais são as vantagens de Sansão? Primeiro, seus pais eram pais comprometidos com Deus. Eles eram tementes a Deus. E é por esta causa que um anjo de Deus é escalado para vir comunicar à mulher de Manoá que ela, sendo estéril, conceberia e daria à luz a um filho. Quando Manoá sabe disso, ele quer a confirmação desse fato por uma razão simples. Ele quer saber como ele deve proceder para criar este menino. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Portanto, os pais estavam empenhados e preocupados em educar o menino antes mesmo dele ser concebido. Eles tinham esse propósito. Agora preste atenção nisso. Pais comprometidos com Deus não é garantia de que os filhos andarão nessas mesmas pegadas. Por exemplo, você pega Samuel, que foi um homem de Deus, que termina a vida dele dando um relatório de lisura, de integridade, de vida irrepreensível. E os seus filhos eram moços avarentos, que amavam o dinheiro e não a Deus. Você pega um homem da estatura do rei Ezequias, príncipe do povo de Deus, homem singular na sua piedade, foi pai de um dos maiores monstros da história, o rei Manassés. Então, privilégios da criação, da família, não necessariamente garante que os filhos vão tomar as decisões certas na vida. Segundo lugar, o nascimento de Sansão foi um milagre. Foi um milagre de Deus. A sua mãe era estéril, ela não podia conceber. Deus abre o ventre dela. Deus faz um milagre na história dela. E ele nasce diante não só de um milagre, mas ele nasce num lar crente, num ambiente saudável, bebendo leite da piedade desde os seus primórdios. Isso é um privilégio. Terceiro privilégio, terceira vantagem. Deus o separou e o consagrou para ser o libertador do seu povo. Israel estava debaixo de uma amarga opressão dos filisteus por 40 anos, por 4 décadas. Todos os juízes que Deus havia levantado, eles agiram em companhia de alguém.
com assessoria de alguém, com apoio de alguém, mas Sansão foi levantado por Deus para fazer a carreira solo. Sozinho, ele torna-se juiz de Israel por 20 anos, libertando o seu povo. Mas esse moço não teve o cuidado de tomar as decisões certas na vida. Ele tinha a bênção de ter o Espírito de Deus, ele venceu sozinho os filisteus, mas ele foi derrotado por ele mesmo. Talvez a maior fraqueza de uma pessoa é ela confiar nela mesma. Não há inimigo mais perigoso para você do que a pessoa que você vê diante do espelho. Esse foi o problema desse moço. Mas em quarto lugar, o nome dele, Sansão. O que significa Sansão? Significa luz, pequeno sol. É o homem que haveria de lançar luz na escuridão daquele tempo, onde a nação estava correndo para apostasia e debaixo de uma grande opressão política dos filisteus, arqui-inimigos de Israel. Mas em quinto lugar, outra vantagem, ele foi escolhido por Deus, consagrado a Deus desde o ventre, como um nazireu, como alguém separado e consagrado para o serviço de Deus. Ele tinha compromissos que deveria assumir, conforme a Escritura nos ensina no livro de Números, que ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o cabelo, e ele não podia beber bebida forte. Ele era um moço consagrado a Deus para fazer a obra de Deus. Muitas vantagens. Mas aí entra o segundo ponto, que são as escolhas erradas de Sansão. Em primeiro lugar, qual a primeira escolha errada dele? Ele se apaixonou pela mulher errada. Então me permita uma perguntinha aqui. Nós temos gente solteira aqui ainda? Levanta a mão, solteiros. Gente que quer casar. Glória a Deus. Não importa a sua idade, viu? Não importa não. Então preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Há um grande risco de você se apaixonar pela mulher errada e de você se apaixonar pelo homem errado. Sansão foi atraído pelo corpo de uma filisteia e não pelas virtudes da mulher filisteia. Ele desce à cidade de Tímina e ele vê uma moça filisteia. Ele chega em casa e diz: papai, eu quero aquela moça para mim. Mas não, meu filho, o que é isso? Que é a moça dos filisteus, esse povo que nos oprime, nós estamos debaixo de escravidão, esse povo não tem a mesma fé que nós temos, não crê no mesmo Deus que nós cremos, essa moça não é para você, tem tanta moça em Israel, você vai se engraçar lá com aquela? Eu quero é esta, porque só dessa me agrada. Chega de papo, não quer conselho, não quer conversa, é ela que eu quero. Então, preste atenção nisso. Quem deu esse conselho foi o pai e a mãe juntos. Não importa a idade do seu pai e da sua mãe, não importa se eles são doutores ou são analfabetos, se eles são quadrados ou redondos, escute seus pais. Eu sou pastor há 43 anos, o Arival já está quase chegando a 40, né, irmão? 38, eu não sei se ele, mas eu nunca vi um filho e uma filha casando contra a orientação dos seus pais, que tenha sido bem sucedido no casamento. Isso é um princípio de Deus. Ele não ouviu o conselho de seus pais. Aliás, conforme o capítulo 14, 17 de Juízes, a sua mulher já o atormentava na lua de mel. Aliás, nem na lua de mel, na festa de casamento. Esse casamento vinha para os livros dos Guinness, nem lua de mel teve. Já pensou um negócio desse? Então, escute seus pais na área sentimental. Segunda decisão errada dele. Segunda escolha errada. Ele administrou mal o seu tempo de lazer. Ele foi escolhido para libertar Israel dos filisteus, mas se casa com a mulher filisteia.
Aliás, ele se alia aos inimigos para divertir-se com eles. Quando chega na festa do casamento com essa mulher filisteia, ele propõe uma aposta, um enigma. Diz o seguinte: se vocês decifrarem o meu enigma, eu vou dar para vocês 30 vestes festivais. Se vocês não decifrarem o meu enigma, vocês vão me pagar 30 vestes festivais. E qual era o enigma? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Ninguém entendeu nada. O que esses filisteus fizeram? Eu falei: esse camarada dá uma festa de casamento, nos convida para a festa, para nos explorar. E eles pegaram a moça, estava casando com ele, e falou: tira dele o segredo. Se você não tirar dele o segredo, nós vamos arrebentar com você, nós vamos matar a sua família, vai ser uma tragédia. E ela na cola do Sansão, todo dia. E a mulher começava a chorar. E o homem não aguenta a lógica das lágrimas. Percebeu isso? A mulher é irresistível quando começa a chorar. Então, chega uma hora que o Sansão, não aguentando mais a pressão da mulher, contou para ela qual era o problema. Qual o segredo do enigma. E aí, o que acontece? Ele perde a aposta e tem que sair da festa do casamento para matar 30 homens, para tirar as vestes dele, para entregar para os caras. Agora eu pergunto para você: tem graça um negócio desse? Você sair da festa do casamento, dá licença aí que eu tenho que dar uma saidinha, já estou voltando. E aí o que acontece? Ele ficou com tanta raiva, que em vez de voltar para a festa, em vez de voltar para a mulher, foi para casa do pai. Foi para casa do pai. Tudo errado. Um dia sentiu saudade da menina e falou: agora eu vou lá, agora é para valer, agora eu vou consumar o casamento, agora eu vou ter lua de mel, agora eu vou contratar uma casa de praia, uma casa de montanha, eu vou para o hotel 5 estrelas, resolve ir. Quando ele chega lá, o que acontece? O sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Esse cara não vem mesmo. Ele ficou mais aborrecido ainda. Pegou algumas raposas, botou fogo na cauda delas e soltou na campina dos filisteus e queimou toda a safra do ano. Os filisteus ficaram mais irritados com ele ainda. E ele teve que se refugiar. E aí os filisteus foram em cima dos israelitas. Falaram: ou vocês nos entregam esse cara, ou vai ter uma tragédia aqui. E aí são os irmãos israelitas que vão lá atrás do Sansão. Aí o Sansão diz: olha, se vocês me jurarem de vocês não me entregar nas mãos dos filisteus, eu me deixo amarrar por vocês. Foi o que aconteceu. Os israelitas amarraram o Sansão. Quando eles acharam que o Sansão já estava dominado, o Sansão rompe aquelas cordas, pega uma queixada de jumento e mata mais 1000 filisteus. Tudo isso desdobramento de um casamento. Que foi feito na contramão da vontade dos pais. Mas aí o que acontece? Diz o texto em Lucas, em Juízes 16, que depois desse fato, ele desce a Gaza e se deita com a prostituta. O cara estava explodindo de hormônio. Casou, não teve lua de mel. Foi dar vazão às paixões dele no outro canto. Agora, preste atenção, ele é um nazireu, ele é um libertador, ele é um juiz, o Espírito de Deus habitava nele. E esse cara vai rompendo pouco a pouco com valores, com princípios, com absolutos. Porque ninguém cai nas profundezas numa hora só. É de queda em queda, é de abismo em abismo, de concessão em concessão. E agora aquele homem de Deus está na cama do adultério, lá em Gaza. E ele sai de Gaza porque foi encurralado lá com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração.
Quando ele sai de Gaza, ele vai se apaixonar de novo pela mulher errada outra vez. E vai se deitar no colo da Dalila. E como ele não sabe lidar com o tempo de folga dele, ele começa de novo a fazer brincadeiras. Onde está a sua força? Está jogando, ele está apostando, ele está desobedecendo os pais, ele está se apaixonando e entrando em relações perigosos. E ele não sabe usar o seu tempo. E vai cair de novo. E agora definitivamente, numa grande cilada. Abrir o coração para a mulher errada. E o final dessa tragédia é a cegueira, é a prisão, é a morte. Terceira decisão errada dele, ele gosta de viver perigosamente. Não sei se vocês perceberam, ele é um gigante na força, mas é um nanico na questão sexual. A fraqueza dele, o ponto fraco dele, era exatamente esse. E agora ele está deitado no colo da Dalila. E a Dalila finge gostar dele, finge que está apaixonada por ele. E a Dalila vai ser o instrumento para ganhar grana, dinheiro, para levá-lo às mãos dos filisteus, para ele ser derrotado, fragorosamente envergonhado. E aqui está um ponto que nós precisamos parar e pensar. Quanta gente hoje vivendo no fio da navalha, perigosamente. Eu nunca me esqueço, um dia, aconselhando uma pessoa jovem, ela me disse assim: pastor, eu sei até onde eu posso ir, eu sei quando eu devo parar, eu sei, eu tenho esse controle. Eu disse: cuidado, você não tem esse controle. E essa pessoa caiu fragorosa e vergonhosamente. Porque nenhum de nós sabe esse limite. Nenhum de nós tem esse controle. Quando se trata de batalha espiritual, a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas no que tange às paixões da carne, a questão do sexo, a ordem de Deus é: fugir, fugir. Você não sabe até onde pode ir. Você não sabe a hora que você deve parar. E o controle você não tem. É só a graça de Deus que pode libertar você dessa situação. E ele então começa a se divertir com Dalila, conforme o texto que nós lemos. Se tiver 7 tendões frescos, eu perco a minha força. Se tiver cordas novas que nunca foram usadas, eu perco a minha força. Não, se fizer 7 tranças, firmar um pino de tear, eu perco a minha força. Aí chegou um momento que ela começa a chantagear com amor. Você falou que me ama, ama nada. Você me ama nada, Sansão. Você está brincando comigo, você está mentindo para mim. Você não abriu o coração para mim, você não me contou. Mas está claro para o camarada. Mas onde está a sua força, camarada? Como é que a gente pode jogar você? Falou: Sansãozinho querido, conta para mim que eu vou arrebentar com você. E ele cai na esparrela, debaixo da chantagem, da pressão. O texto chega a dizer que deu-lhe uma impaciência de matar. Chega uma hora que as pessoas ficam impacientes. E aí entra o momento da tragédia, porque ele abre o coração. Não, está no meu cabelo, eu sou um nazireu, desde o ventre da minha mãe, meus cabelos não podem ser cortados. Aqui, aliás, preste atenção, a força dele não estava no cabelo não. Onde estava a força dele? Deus. O cabelo era apenas um símbolo, era apenas um emblema. Porque no momento que foi cortado o cabelo, o Senhor se afastou. E quando o Senhor se afastou, ele de fato se tornou um homem fraco como qualquer outro ser humano. Quarta decisão errada. Ele não levou a sério os seus votos de nazireado, ou seja, de consagração a Deus. Esse voto tinha 3 princípios que não podiam ser quebrados. Não podia o quê? Tocar em cadáver. Não podia o quê? Beber bebida forte. Não podia o quê? Cortar o cabelo. Então vamos ver o que acontece. Lá no capítulo 14, você pode botar na tela para mim, meu filho? Capítulo 14, versos 8 e 9. Toda a igreja comigo, vamos lá.
Depois de alguns dias, voltou ele para Artomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Bom, vocês conhecem a história do Sansão. A história desse leão foi que no dia que foi na casa da moça para conhecer a moça, esse leão saltou em cima dele. E ele era muito forte, leão novo, pega o leão e rasga o leão como se rasga um cabrito. E eu leio esse texto e dou risada, porque eu não consigo rasgar um coelho, né? Quanto mais um leão. E aí ele rasgou o leão e jogou lá no mato. No dia do casamento, de terno e gravata, acompanhado dos pais, indo para a festa do casamento, lembrou do leão. Passou por lá, caveira do leão estava lá, um enxame de abelhas na caveira do leão. Ele enfia a mão lá dentro da caveira do leão morto e pega o favo de mel, começa a chupar. O que aconteceu aqui? Ele quebrou um voto de nazereado. Notinha de rodapé, pastor Orival. Eu estava um dia retornando para Vitória de carro, de madrugada, fui pregar em Governador Valadares, não aguentava mais de sono. E aí liguei o rádio, um pregador pregando muito animado sobre Sansão. E ele disse: você tem que matar o seu leão. Eu falei: eu também preciso matar o meu, porque o sono está me consumindo. Aí ele disse o seguinte: porque quando você mata o seu leão, você tem a recompensa, você pode chupar o mel da caveira dele. O cara não interpretou corretamente, está pregando heresia, né? Ele está falando que a maldição é bênção. Aqui não foi bênção, aqui foi maldição. É procurar doçura naquilo que está podre. É procurar prazer naquilo que é proibido. E quebrou o primeiro voto ali. Segunda coisa, segundo voto que ele quebrou, capítulo 14, versículo 10. Vamos ler toda a igreja comigo, por favor, vamos juntos. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Preste atenção nisso. Caiu porque não teve peito para ser diferente. Quando diz que ele deu um banquete, era um banquete igual os moços da época, regado a bebida, com todo o cerimonial dos costumes filisteus. Ele não podia beber bebida forte. Ele não teve coragem para dizer: eu sou consagrado a Deus, na minha festa não pode ter bebida forte, eu tenho um compromisso com um voto feito a Deus, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, e a minha festa tem que ser diferente. Notinha de rodapé. Eu tenho rodado o Brasil e tenho escutado coisas tão tristes Brasil afora. E essa semana mesmo conversava com um músico brasileiro e ele estava dizendo a mesma coisa: pastor, está difícil hoje, porque você faz um culto na igreja com música cristã, evangélica, o pastor prega a palavra de Deus, faz oração, um ambiente sagrado. Aí você sai do templo para o cerimonial e lá o pau quebra. A música que rola lá não tem nada mais a ver com Deus. É loucura. Loucura. É a mesma coisa você pensar do Sansão convidar um filisteu para fazer uma dupla. E eu tenho visto festas de crentes, meus irmãos, que não tem nada de crente. É pauleira mesmo. As luzes se acendem como uma boate. E os crentes bêbados caem na pista de dança. E voltam para casa com as pernas bambas. É uma esquizofrenia espiritual. Não é possível entender isso. Eu tenho vários colegas pastores que dizem: pastor, eu não vou em festa de casamento mais. Eu não vou, eu faço a cerimônia e vou para casa. Em algumas, irmãos, eu já fui, e eu fiquei
desesperado, a minha cabeça parecia explodir, porque o som é de uma altura insuportável, e você volta coração apertado. Apertado. E isso ocorre Brasil inteiro. Mas às vezes a gente escuta a seguinte desculpa, pastor, mas vai estar lá o doutor fulano das contas. Vai estar lá uma autoridade importante da nossa cidade. Meu filho, eu conheço festa maravilhosa, não precisa ter nada disso. Aliás, o dono da festa é você. Eu já vi festa incrivelmente bela, sem precisar desses expedientes. Você já pensou fazer um casamento e você ter uma música lá, pode ser erudita, mas uma música que glorifica a Deus? Por que aqui tem que glorificar a Deus e lá não precisa? O Sansão quebrou um voto de nazireado, porque não teve peito para dizer, eu sou nazireu, eu sou consagrado a Deus, na minha festa precisa ser diferente. Mas, terceiro lugar, capítulo 16, versos 16 e 17, abra aí comigo, vamos ler juntos. 16, pode botar na tela, filhote? Pode. Vamos lá então, 16, vamos lá? E importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Chega um momento que o cidadão é tomado de uma impaciência de matar. E nessa hora, ele abre mão dos valores, ele abre mão dos princípios, e a derrota é fragorosa. Quais foram as consequências dessas más escolhas? Primeiro, ilusão. 16:20 está escrito assim: sairei ainda esta vez como dantes me livrarei. Está iludido, coitado. Dessa não sai. Ilusão. Segundo, fraqueza. Versículo 19, parte B. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Fraqueza. Terceiro, ausência de Deus. Versículo 20, parte B. Ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ausência de Deus. Quarto, perdeu a visão. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Luz, pequeno sol, está na escuridão. Quinto, perdeu a dignidade. Versículo 21. E lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Gaza representava o que para ele? O lugar onde ele deitou com a prostituta. Sexto, ele perdeu a direção. Versículo 21 diz que ele amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Viravam um moinho, sem direção, só dando volta, igual urubu, dando volta. Sétimo, chacota em culto pagão. Versículo 23 e 24. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Ou seja, irmãos, está levado para um templo pagão, e agora Deus está sendo desonrado. Parece que o Deus pagão está prevalecendo sobre o Deus de Sansão, porque ele brincou com o pecado e não teve sabedoria para fazer as escolhas certas. Então, ele foi motivo de alegria no arraial do inimigo, conforme o versículo 25, você pode conferir. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, manda vir Sansão para que nos divirta. Está dando festa no arraial do inimigo e não no acampamento de Deus. Pois bem, se a gente fechasse aqui, seria uma tragédia, né?
A pergunta talvez nesta noite é essa: pastor, eu sou um Sansão, eu caí, e agora? O que eu faço? Estou condenado? Tem esperança para mim? Tem chance para mim? 3 coisas eu destaco. Primeiro, Sansão não perdeu a esperança apesar da situação. Veja, por favor, comigo, versículo 22. Põe na tela, toda a igreja comigo. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Versículo 25 e 26, diz o texto que quando ele foi levado, fizeram-o ficar de pé entre as colunas. Agora, versículo 26, a igreja comigo. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que eu me encoste a elas. E ele vai naquele momento se humilhar, se arrepender, pedir a Deus força só aquela vez. Ele sabe que tem que sofrer as consequências, porque a casa vai desabar sobre todo mundo e ele vai ser uma das vítimas. Mas diz a Bíblia que ele fez mais vítimas na sua morte do que durante toda a sua vida, e Deus se vingou por ele e do seu povo, destruindo os filisteus. Ele orou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele clamou a misericórdia de Deus, e ele se vingou dos seus inimigos. Então quero dizer uma coisa para você: tem hora que algumas coisas que fazemos não tem como evitar consequências, mas Deus é o Deus rico em perdoar, Deus é o Deus de muita misericórdia, tem prazer na misericórdia e pode restaurar a nossa vida, mesmo na reta final da nossa existência. Então, me permita agora concluir com brevíssimas aplicações. Primeiro, Sansão caiu nas mãos dos filisteus, porque Sansão jamais caiu em si. Segundo, Sansão dominou um leão, mas não dominou o próprio coração. Terceiro, Sansão pecou pela concupiscência dos olhos e ficou cego. Quarto, Sansão buscou liberdade para viver no pecado e acabou escravo. Quinto, Sansão incendiou com 300 raposas o campo dos filisteus, mas foi incendiado pelas raposinhas da lascívia. Sexto, Sansão carregou os portões de Gaza nas costas, mas foi esmagado pelos pecados de Gaza. Sétimo, Sansão brincou de ser amarrado, e amarrado ficou. Então, a Bíblia diz assim: quem zomba do pecado é louco. Vigie o seu coração, vigie os seus olhos, vigie os seus lábios, vigie os seus ouvidos, vigie os seus pés, vigie suas mãos. Escolha as amizades certas, ande com Deus, cumpra a sua promessa de consagração a Deus, e Deus conduzirá você em triunfo. Vamos baixar nossa cabeça por um instante e vamos orar. Eu não sou melhor do que Sansão, e você também possivelmente não o é. E a pergunta é: se um homem daquela estirpe caiu, nós estamos também sujeitos às mesmas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus pontos vulneráveis? Hebreus capítulo 11, verso 32, coloca Sansão na galeria dos heróis da fé, com todas as suas fraquezas. Nós temos tantas fraquezas, tantos flancos, talvez abertos, precisam ser tapados.
Você e Deus sabem quais são as áreas que precisam hoje de fortalecimento. Deus nos adverte, Deus nos exorta, Deus nos alerta. Que você e eu nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus. Deus nos livre da tentação, que Deus nos livre do maligno, que Deus nos livre do laço do passarinheiro, que Deus nos livre dos terrenos escorregadios, Deus nos livre do ataque do diabo, que Deus nos livre de quebrar os nossos votos de aliança com Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida do teu povo, tem misericórdia daqueles que estão nos assistindo agora. Somos frágeis, Senhor, somos fracos, não podemos ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. Sem a tua ajuda, sem o teu socorro, nós não permaneceremos de pé. Mas fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Renova, Senhor, as nossas forças. Traz ao nosso coração nesta noite arrependimento para a vida. Enche o nosso coração, Deus, da alegria de te conhecer, de te amar, de te servir. Que jamais confiemos em nós mesmos, mas tão somente na tua graça, que é melhor do que a própria vida. Sustenta o teu povo, fortalece o teu povo, dá vitória ao teu povo. Aqueles, meu Deus, que tropeçaram e caíram, levanta-os em nome de Jesus e restaura a sorte deles, Senhor. É a nossa súplica, é a nossa necessidade, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.